Você tem medo de pintar e estragar tudo? Você tem medo de cantar em público? Você tem medo de trocar o curso da faculdade? Você tem medo de aprender uma coisa nova? Medo de abrir seu próprio negócio? Medo de começar um canal no YouTube? Medo de se expor na internet? Medo do que os outros vão pensar de você? Miaudo! Pois seus problemas acabaram. Chegou o curso Telecurso 2000. Perca o medo de fazer as coisas. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta? Olá, é um prazer estar aqui hoje com todos vocês. Eu sou a doutora Kitaora. Eu perdi o meu óculos. Ah, tá na minha cara. Esse vídeo tem como objetivo compartilhar um pouco da minha experiência. Espero que você saia um pouco mais encorajado para dar continuidade para os planos da sua vida. Ou qualquer coisa que você queira fazer que você não tenha coragem. Bom, então vamos a algumas definições. Segundo o dicionário micaelístico, medo é algo normal que todos nós sentimos e que precisamos lutar para superar. Mas hoje a gente vai falar especificamente, essa palavra tá certo? Enfim, hoje a gente vai falar sobre o medo de fazer coisas e não de medos que a gente tem com coisas, por exemplo, medo de altura, medo de aranha, não. É medo de fazer coisas, medo de tomar certas atitudes, principalmente com coisas que a gente nunca fez e que não estamos acostumados a fazer. Que é o que gera o medo inicial, a dúvida. Será que vai dar certo? Será que eu vou estragar tudo? Será que eu vou passar vergonha na internet? E se os outros não gostarem? E se eu não gostar? E se der tudo errado? Eu não sei se vai dar tudo errado. Você não sabe, sua mãe não sabe, seu cachorro não sabe, ninguém sabe. Mas eu te digo que se você não tentar, você não vai saber. Eu concordo com tudo que ela falou, até porque ela pegou o meu roteiro pra falar pra vocês. Precisamos entender que o medo é sim algo extremamente necessário no ser humano, mas quando esse medo é em excesso, tem algo errado aí e que precisamos refletir um pouco mais a respeito. Agora vamos entrar num consenso aqui e falar do fato de que todo mundo sente medo. Todo mundo, não é só você. Eu sinto medo, eu tô com medo agora, mas eventualmente a gente precisa encontrar alguma forma de passar por cima disso. Eu não tô falando que eu sou perfeita, eu não tô falando que eu não sinto medo de nada, não tô falando que eu saio fazendo tudo na maior coragem do mundo, mas eu aprendi muito com várias experiências que eu tive, principalmente nos últimos anos, e que são coisas que muita gente passa e demora muito pra superar, ou até nunca supera e deixa de fazer. Mas eu também quero compartilhar algumas experiências reais aqui com vocês, porque quem sabe ajude a encorajar um pouquinho vocês. Então a primeira coisa é deixar claro que vocês não estão sozinhos. Muita gente chega aqui no canal comentando: eu tenho medo de tentar tal coisa, eu tenho medo de pintar não sei o que lá, eu tenho medo de postar meus desenhos porque acho que as pessoas vão achar ruim ou tenho vergonha. Queria muito fazer, mas tenho medo. Então, gente, vocês entendem que o medo, ele tá sendo ali uma barreira, certo? Você quer muito fazer alguma coisa, mas o medo é literalmente a única coisa que tá te impedindo de fazer aquilo. Se o medo não existisse, você já teria feito várias vezes. Então eu acho que um exercício muito legal é a gente parar pra pensar como que seria se a gente não tivesse esse medo. Então tudo que a gente ia conquistar, tudo que a gente ia conseguir fazer, toda a liberdade que a gente ia ter, se essa barreira não tivesse na nossa frente. Tipo assim, se eu não tivesse medo de aquarela, nossa, eu já teria feito 20 aquarelas. Se eu não tivesse medo de postar os meus desenhos na internet, eu já teria postado todos e eu estaria bem comigo mesmo, porque eu estaria fazendo uma coisa que eu gosto. Eu acho que esse primeiro exercício é muito bom pra dar aquele pinguinho de coragem que a gente precisa no começo. E outra coisa muito importante é você não se sentir mal com isso, porque isso é uma coisa natural, isso é uma coisa que todo mundo sente e é um processo, tá? É um caminho, vai com calma, vai levar um tempo. Por que que é tão difícil? Porque a gente tá saindo da nossa zona de conforto. Esse negócio da zona de conforto é uma coisa que todo mundo fala, é uma coisa super clichê, zona de conforto, e a gente nunca entende direito como que aplica isso, o que seria a nossa zona de conforto, mas é exatamente isso. É tudo aquilo que no fundo a gente quer fazer, a gente quer mudar, mas a gente fica colocando barreira, fica colocando desculpa, fica colocando a culpa em outras coisas ou outras pessoas pra gente não olhar pra dentro, não olhar pra nós mesmos. Então esse negócio de sair da zona de conforto dói de verdade. É como se a gente morasse dentro de uma bolha e a gente não sabe o que tem aqui em volta, tá tudo escuro. Então a gente tem medo do que a gente vai encontrar, medo do que vai acontecer, medo de não saber lidar. E como tudo é novo, a gente realmente tem muito medo e parece uma coisa muito difícil de fazer. Vamos agora para uma pequena demonstração do que é a sua vidinha e o que é o medo que você sente e o que esse medo faz com a sua vida. Esse abacaxi é você e essa bolinha de cristal é sua vida. Está tudo calmo, tudo muito pacífico, mas aí esse medo que você sente faz isso com a sua vida.
e essa é a sua vida dominada pelo seu medo. Tudo fica caótico e você nem consegue se encontrar no meio de tanta fumaça. Mas quando você supera esse medo e as coisas começam a se acalmar, tudo volta a ficar cristalino e sereno novamente. De nada. E eu já passei por várias experiências dessa, de ter que sair da minha zona de conforto, mas não querer sair dela, e ter muito medo de tudo, até que quando eu finalmente fiz, eu percebi um certo padrão. Então a gente vai lá e faz uma vez aquilo que a gente tava com muito medo de fazer. E aí a gente começa a ficar maluco, começa a querer parar, e deu errado, ou não deu, ou a gente acha que deu errado, porque a gente fica criando coisa na nossa cabeça. E aí aos poucos a gente vai se acalmando e vê que não foi um bicho de 7 cabeças ter feito aquilo pela primeira vez. E a gente faz uma segunda vez, e uma terceira vez, e cada vez que a gente faz, a gente fica com um pouco menos de medo de fazer aquilo. Então, pra dar alguns exemplos pra vocês, eu vou falar de coisas que realmente aconteceram comigo, experiências próprias, porque talvez sirva pra o que vocês estão passando agora. Então aqui vai uma pequena lista de todos os medos que eu já tive, dos que eu lembro, né? Que foram medos que envolveram aqui o canal, ou coisas artísticas, enfim, coisas que eu acho que a gente pode se identificar melhor. Eu literalmente escrevi uma lista, tá? Porque vocês me veem aqui no canal toda semana, me expondo e fazendo coisas diferentes e arriscando, e super e aí vocês pensam, nossa, eu queria ser que nem ela, eu queria fazer tudo assim na louca e ter coragem e tudo mais. Mas na verdade, pra eu fazer isso, eu preciso me preparar muito e ter muita coragem também. Então não é fácil pra mim também. E é isso que eu quero falar pra vocês, que a gente tá junto nesse barco. Então vamos à lista. Já tive medo de criar o canal, já tive medo do julgamento das pessoas que vão assistir os meus vídeos, já tive medo de pintar objetos, roupas e estragar elas, já tive medo de aprender aquarela, já tive medo de cantar e mostrar pras pessoas, e foi uma coisa que eu já fiz aqui no canal algumas vezes, nos vídeos que eu pintei os ukulelês, e no meu Instagram também eu tenho postado alguns covers, mas foi uma coisa que no começo eu sofri demais pra conseguir fazer. Medo de abrir a minha própria loja, meu próprio negócio. Então esses foram alguns medos que eu tive, principalmente dos últimos anos pra cá, e que eu consegui lembrar aqui pra escrever pra vocês. Mas que nem eu falei antes, eu comecei a perceber um certo padrão que funcionou pra todos esses medos. Eu resolvi eles todos da mesma forma, que foi simplesmente pegar e fazer. Vai lá e faz. Parece uma coisa óbvia, parece uma coisa assim que não ajudou em absolutamente nada, mas eu juro pra vocês que funciona mesmo. Mas quanto mais a gente faz, menos medo a gente sente e mais a gente vê que era tudo uma grande besteira, esse medo. Sabe aquele muro que eu falei? Era um muro, mas era um muro invisível. Ou seja, não tinha um muro. Você podia simplesmente passar, mas você achava que tinha um muro, mas ele nunca esteve ali. É uma loucura, entendeu? Mas olha só, quando eu pensei em criar o canal, agora entrando um pouco mais a fundo nesses medos, o que vinha na minha cabeça era: ai meu Deus, o que as pessoas vão achar de mim? Eu vou ser uma idiota, eu vou passar vergonha. E realmente às vezes eu passo, mas agora eu não me importo mais com isso. E esse é o ponto. Não se importar. Eu tinha muito medo, gente, de gravar vídeo. Vocês não têm noção do quanto eu sofri. Acho que, sei lá, no primeiro ano de canal inteiro, cada vez que eu postava um vídeo novo, eu ficava pensando, meu Deus, o que as pessoas que estudam comigo vão pensar? O que a minha família vai pensar? O que o meu vizinho vai pensar? Não são questões que passam pela minha cabeça, porque eu já fiz tantas vezes que eu já cansei de pensar nisso, e eu não vou mais pensar nisso. Quando a gente se expõe, a gente é julgado? É, mas todo mundo é julgado, independente de você se expor ou não, você tá sendo julgado. Você sai na rua, você tá sendo julgado. As pessoas estão julgando as outras o tempo todo, e isso nunca vai parar, nunca vai deixar de existir, e é uma coisa que tá fora do nosso controle. E o que tá fora do nosso controle, não vale a pena a gente ficar quebrando a cabeça. Eu também tinha muito medo de postar os meus desenhos no meu Instagram, postar os meus desenhos na internet, enfim. E aí quando eu postei o primeiro, eu fiquei tipo me tremendo, fiquei suando, fiquei em desespero total, em choque. Mas eu peguei, fechei tudo, saí e fingi que nunca aconteceu, não deletei, deixei lá. E aí passou essa onda de choque. E aí eu fiz isso uma segunda vez, uma terceira vez, e quanto mais eu fazia, menos bitola da cabeça eu ficava. Bitola, essa palavra existe também? Ou é bitolada? É bitolada, né? Não bitola. Cada vídeo eu invento uma palavra que vai tudo pro meu dicionário micaelístico. Mas enfim, cada vez que eu fazia, ficava menos bitolada da cabeça. E aos poucos tudo foi ficando muito natural, assim. Eu postar e
E aí tudo aquilo que a gente sentia muito medo e que parecia uma coisa muito difícil de fazer, vira uma coisa natural, porque a gente já fez várias vezes e aí a gente fica bem mais tranquilo. É uma coisa que vai exigir muito de vocês, muita coragem, independente do que for que você tenha medo de fazer, independente de ser uma coisa um pouco mais banal ou uma coisa mais séria, tipo, sei lá, mudar de cidade, você não vai acordar um belo dia e esse medo vai ter desaparecido. Infelizmente, por isso que é tão difícil, porque é uma coisa que tem que partir da nossa iniciativa e se a gente não for lá e fazer, não vai acontecer, não vai pra frente. Olha, eu posso afirmar para você que a melhor coisa que você pode fazer por você na sua vida, além de se amar, é ter coragem para fazer as coisas que você ama. Não existe nada que te aprisiona mais do que o seu próprio medo, e não existe nada mais libertador do que se libertar deste medo que te aprisiona. E eu tenho certeza que você não quer ser um prisioneiro dos seus próprios sentimentos. Alguns de vocês já sabem, porque eu já compartilhei isso no meu Instagram algumas vezes, mas uma das coisas que eu mais tenho insegurança na minha vida é com a minha voz. No caso, mais pra cantar, não pra falar. Eu sempre tive muita, mas assim, num nível absurdo de vergonha de cantar para outras pessoas ouvirem. Então eu sempre gostei muito de cantar, mas cantar na frente das outras pessoas é tipo um pesadelo pra mim. E até hoje realmente assim é muito difícil. Eu tenho muita vergonha ainda, mas gravar vídeo cantando e postar é uma coisa que eu tô conseguindo fazer, mas no começo eu sofria muito. Eu postava um cover e eu começava a tremer, começava a suar, eu entrava em pânico e eu tô falando sério. Tem gente que vai achar besteira eu sentir tudo isso? Tem. Pode parecer uma coisa super banal pra você, mas pra mim era realmente um pesadelo. Assim como podem ter coisas que pra mim é uma coisa simples de fazer, uma coisa banal, e pra você pode ser o fim do mundo. Bom, então essas foram algumas experiências que eu quis compartilhar com vocês hoje. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham se sentido um pouco mais encorajados, um pouco mais acolhidos sobre esse assunto. E eu desejo toda a coragem do mundo pra vocês conseguirem fazer o que vocês têm tanto medo de fazer. Então respira fundo, pensa em tudo isso que eu te falei. Tenta tomar aquela dosinha de coragem pra simplesmente ir lá e fazer pela primeira vez, porque a primeira vez é a mais difícil de todas, E depois da primeira você vai tirar um peso das suas costas, a segunda vai ficar mais leve, a terceira mais leve ainda, e daqui a pouco você vai estar voando como uma linda borboleta livre pelo mundo. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que é um assunto super necessário, principalmente nessa época aí que estamos vivendo, em que a gente tem o medo dobrado das coisas, né? Então eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que tenha te ajudado de alguma forma. E eu vejo vocês no próximo vídeo com ainda mais coragem. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Então um beijo e até a próxima. Instead of running in circles, why don't you get a back? If everybody will hurt her, why don't you get her back? Get her back.